Você já sentiu uma motivação incrível para mudar sua vida, só para desistir 3 dias depois? Talvez você tenha acordado na segunda-feira, pronto para transformar tudo. Se exercitar, comer saudável, levantar cedo. Você se sentia imparável. Mas na quarta-feira, a motivação se foi. Ou talvez esteja cansado de esperar a motivação aparecer antes de agir. Se isso soa familiar, esta história é para você. Porque houve um jovem atleta que aprendeu, da forma mais difícil, que a motivação é um mestre terrível, mas a disciplina é um servo imbatível. Fique comigo até o fim. Era uma vez, em uma pequena cidade no Colorado, cercada por picos de montanhas, vivia um corredor de 17 anos chamado Daniel. Daniel era um aluno do último ano da Mountain View High School e todos diziam que ele tinha um talento natural. Quando ele corria, parecia sem esforço. Sua passada era suave, sua respiração controlada. Treinadores de outras escolas o notavam nas competições. Mas Daniel tinha um defeito fatal que o impedia de alcançar a grandeza. Ele só treinava quando se sentia motivado. Nos dias em que acordava inspirado, quando o nascer do sol parecia perfeito, quando sua música favorita tocava no rádio, quando seu corpo se sentia energizado, Daniel corria como o vento. Ele completava toda a sua rotina de treinamento com paixão. 6 milhas em ritmo de corrida, treinos de sprint, repetições em subida, fortalecimento do core. Nesses dias, ele se sentia invencível, imparável. Mas nos dias em que o céu estava cinzento, quando sua cama parecia confortável demais, quando seus músculos doíam do dia anterior, quando a motivação não aparecia, Daniel também não aparecia. Vou compensar amanhã, ele dizia a si mesmo, toda vez. Preciso ouvir meu corpo. Não posso forçá-lo quando não me sinto bem. Seu registro de treinamento contava a história real. Caos. 3 dias intensos, com 10 milhas cada. Depois, 5 dias de descanso completo. 2 semanas gloriosas de disciplina perfeita, correndo 2 vezes ao dia. Depois, 1 mês inteiro em que ele mal tocava a pista. Ele ficava esperando que aquela sensação mágica retornasse. Seu treinador, um ex-campeão estadual chamado Coach Martinez, que treinava há 15 anos, ficava cada vez mais frustrado. Toda segunda-feira de manhã, a mesma conversa. Daniel, onde você estava quarta, sexta, sábado? Treinador, eu simplesmente não senti. Meu corpo precisava descansar. Eu estava cansado. Seu corpo precisava descansar, ou sua mente precisava de motivação. Daniel ficava na defensiva. Não consigo me forçar a treinar quando não sinto. Isso não é autêntico. Isso não é sustentável. Os melhores atletas treinam com alegria, não com obrigação. Coach Martinez balançava a cabeça. Os melhores atletas treinam, sentindo alegria ou não. É isso que os torna os melhores. Mas Daniel não ouvia. Ele acreditava genuinamente que a motivação era o combustível para o sucesso. Ele seguia contas motivacionais no Instagram. Ele assistia vídeos no YouTube de corridas de campeonato e discursos inspiradores todas as manhãs, tentando fabricar a sensação que o faria querer amarrar os tênis e ir para a pista. Quando a motivação o visitava, ele treinava como um futuro campeão. Quando a motivação o deixava, ele ficava no sofá, usando o telefone, esperando que ela voltasse. Coach Martinez diria: Daniel, você tem o talento bruto para vencer o estado. Você poderia estar naquele pódio em 6 meses. Mas talento sem consistência é potencial desperdiçado. É uma promessa não cumprida. Mas Daniel dispensava. Não se preocupe, treinador. Quando importar, quando a grande corrida chegar, eu vou aparecer. Eu sempre me apresento bem na competição. Dia de corrida é diferente. O que Daniel não entendia era que o desempenho no dia da corrida é construído tijolo por tijolo, na disciplina dos dias de treinamento. E seus dias de treinamento eram construídos sobre areia, não sobre pedra. Sua maior competição estava prestes a lhe ensinar essa lição da maneira mais esmagadora possível. 4 meses antes do campeonato estadual,
um novo aluno se transferiu para Mountain View High. Seu nome era Marcus Chen. Nada em Marcus gritava campeão. Porte mediano, tempos decentes, mas não impressionantes. Mas Marcus tinha algo que Daniel não tinha. Todos os dias pela manhã, pontualmente às 5h30, Marcus estava na pista. Fizesse chuva ou sol. Depois, todas as tardes, às 4h, ele estava de volta. 4 horas diárias de treinamento. Daniel observava da janela. Nas manhãs em que ficava na cama, ele pensava: ele vai se esgotar. Você não consegue sustentar isso sem paixão. Mas Marcus nunca se esgotou. 4 meses se passaram. Daniel teve picos de treinamento brilhante, mas então a motivação desaparecia. Marcus simplesmente aparecia, todos os dias. Então veio o campeonato regional, a corrida que determinava quem se qualificava para o estadual. A arma de partida disparou. Pelas primeiras 2 milhas, Daniel liderou. Seu talento natural o carregava. Ele se sentia bem. A multidão aplaudia. Ele pensou: viu, motivação funciona. Mas na milha 3, seu corpo começou a falhar. Seus pulmões ardiam. Suas pernas pareciam de concreto. Todas aquelas manhãs que ele pulou por não sentir haviam acumulado uma dívida que seu corpo agora estava cobrando. E então Marcus o ultrapassou. Não com velocidade explosiva, mas com o ritmo constante e implacável de alguém cujo corpo havia sido treinado para suportar. A respiração de Marcus era perfeita. Ele parecia intocável. Daniel tentou acompanhar, mas seu corpo não reagia. Mais 2 corredores o ultrapassaram. Daniel terminou em 5º. Apenas os 3 primeiros iriam para o estadual. Marcus venceu. Naquela noite, Daniel sentou sozinho no estádio vazio, sem medalha, sem vaga no estadual, sem prova de que seu talento importava. Pela primeira vez na vida, ele chorou. Não por ter falhado uma vez, mas por ter falhado do mesmo jeito por anos a fio. Ele sussurrou: estou cansado de ser o cara que quase fez algo incrível. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Daniel bateu na porta do escritório do técnico Martinez. Coach, Daniel disse com a voz embargada. Preciso de ajuda. Não sei ser consistente. Eu só treino quando sinto vontade. Marcus me venceu porque ele aparecia todo dia. Preciso aprender isso. O técnico Martinez esperava por essa conversa há 3 anos. Venha comigo, ele disse calmamente. Eles caminharam até a pista. O sol apenas começava a surgir. Além do campo, uma fileira de velhas árvores de álamo. Daniel, o técnico falou, apontando para o horizonte. Você vê aquelas árvores? Uma rajada de vento atravessou o campo. Empurrou as bandeiras, espalhou folhas, fez a grama dançar. O vento é poderoso. O técnico Martinez disse: quando ele sopra, parece incrível, sem esforço. É assim que a motivação se sente. Ele parou. Mas o que acontece quando o vento para? Em 30 segundos, o vento cessou. As bandeiras caíram. Tudo ficou em silêncio. Sem o vento, nada se move. Daniel sussurrou. Exato. A motivação é como o vento. Linda quando está lá, mas você não pode controlá-la. Não pode depender dela para aparecer todos os dias. O técnico Martinez apontou para as árvores de álamo. Agora olhe para essas árvores. O vento tentou quebrá-las, mas elas não caíram. Por quê? Porque elas têm raízes. Sim, raízes profundas que você não pode ver. Raízes que desceram lentamente na terra por décadas. Essas raízes não esperam pelo tempo perfeito. Elas estão lá, fortes, confiáveis, constantes. A voz do técnico se tornou intensa. A disciplina é como essas raízes, Daniel. Você a constrói lentamente, diariamente, sob a superfície, onde ninguém pode ver. Não é emocionante, mas quando o vento da motivação para de soprar, e ele sempre para, a disciplina é o que te mantém em pé. O técnico Martinez puxou um diário de treino para os próximos 90 dias. Aqui está o protocolo. Todas as manhãs, das 5h30 às 8 da manhã, você estará nesta pista.
Todas as tardes, das 4 horas às 5h30 da tarde. 4 horas diárias, 6 dias por semana. Quando seu cérebro der desculpas, você responde: minhas raízes não negociam com o vento. Depois, você treina mesmo assim. Você marca um X neste calendário para cada sessão. Nunca quebre a corrente. Cada X é um dia mais profundo que suas raízes vão. Se você estiver doente, adapte-se. Faça alongamento, visualização, algo. A corrente permanece inquebrável. Ele colocou a mão no ombro de Daniel. A motivação vai te visitar durante esses 90 dias. Aproveite, use-a, mas nunca dependa dela. Ele apontou para as árvores. O vento recebe toda a atenção. Todos o veem, sentem, falam sobre ele. Mas o vento não ganha campeonatos. As raízes ganham. Dia 1, 5h15 da manhã. O alarme de Daniel quebrou o silêncio. Seu corpo gritava para ficar na cama. Não sentia motivação. Apenas a lembrança das palavras do técnico. Minhas raízes não negociam com o vento. Ele se levantou. Ele treinou. Os 2 primeiros X foram marcados no calendário. Dia 2, a mesma resistência, a mesma decisão, as mesmas marcas X. Dia 3, choveu forte. Chuva fria e encharcada. Todo o instinto dizia para ir para casa. Ele correu mesmo assim, porque as raízes crescem até na chuva. As primeiras 2 semanas foram uma tortura. Cada manhã parecia uma guerra. Seu cérebro criava desculpas. Você está cansado. Um dia não fará diferença. Você vai se machucar. Mas Daniel não precisava vencer a discussão. Ele apenas tinha que ignorá-la e mover os pés. Na 3ª semana, algo mudou. Seu corpo começou a acordar às 5h10 da manhã, antes do alarme. Não porque ele queria, mas porque esperava. A 5ª semana trouxe um verdadeiro teste. Sexta-feira à noite, seus amigos deram a maior festa do semestre. A festa começava às 8 da noite. O velho Daniel teria ficado até meia-noite, depois dormido no treino de sábado. Mas o novo Daniel fez as contas. Treino matinal às 5h30. Precisa de 7 a 8 horas de sono. Isso significa estar na cama às 9h30 da noite. Às 9h15 da noite, enquanto a festa bombava, Daniel se despediu. Seu melhor amigo Jake o segurou pelo braço. Cara, ainda não são 9h30. Você está mesmo indo embora? Tenho treino às 5h30 amanhã de manhã. É sábado. Você está ficando obcecado. Não, Daniel disse calmamente. Estou ficando disciplinado. Há uma diferença. A obsessão te possui. A disciplina é algo que você possui. Ele caminhou para casa, sozinho. Parte dele sentiu que estava perdendo algo. Mas uma parte mais profunda, onde suas raízes estavam crescendo, sentiu-se poderosa. Na manhã seguinte, 5h15 da manhã, ele se levantou sem hesitar. Enquanto Jake dormia com ressaca, Daniel estava na pista construindo sua base mais profundamente. Foi então que ele entendeu. O vento é divertido por um momento. As raízes são poderosas para sempre. A 7ª semana trouxe o maior desafio. Uma quarta-feira, Daniel acordou com dor de garganta e febre. Seu corpo implorava por descanso. O velho Daniel teria tirado a semana de folga. Estava doente. Até o treinador entenderia. Mas ele se lembrou da 4ª regra. Adapte-se, não pule. Não dava para treinar pesado. O corpo precisava de recuperação. Mas ele podia fazer algo. 20 minutos de alongamento leve. Visualização. Estudar vídeos de corrida. Ele marcou os X. A corrente ficou intacta. Na sexta-feira, ele estava recuperado. A vitória psicológica de não quebrar a corrente, mesmo doente, o fortaleceu mentalmente mais do que qualquer treino. A 12ª semana, 90 dias, 180 X, nem uma única falha. Daniel se olhou no espelho. Seu corpo estava mais magro, mais forte. Os tempos de corrida caíram 45 segundos por milha. A resistência quase dobrou. Mas a maior mudança foi mental. Daniel não esperava mais pela motivação.
Não precisava mais de vídeos inspiradores ou condições perfeitas, ou da sensação de empolgação. Ele havia se tornado alguém fundamentalmente diferente. Alguém que simplesmente fazia o que precisava ser feito todos os dias, independentemente do sentimento. A disciplina havia se transformado de um fardo em sua identidade. Uma tarde, Marcus Chen se aproximou. "Você está diferente." Marcus disse com respeito. "Você não faltou uma vez em 3 meses." Daniel sorriu. "Você me ensinou algo naquele dia. Você não me venceu com talento. Você me venceu com manhãs de terça-feira chatas, na chuva. Você me venceu com uma consistência que ninguém via." Marcus assentiu. Esse é o segredo que ninguém quer ouvir. Todo mundo quer um treino mágico, mas é mais simples e mais difícil do que isso. Aparecer todos os dias. Daniel concluiu. "Apareça todos os dias." Marcus confirmou, apertando sua mão. "Bem-vindo ao clube." 3 meses depois, chegou o campeonato estadual. Daniel estava na linha de partida como um atleta completamente diferente. Não mais talentoso, mas mais disciplinado. A corrida foi brutal. Na 4ª milha, seu corpo implorou para diminuir. A voz em sua cabeça sussurrava: "Você já fez o suficiente." Mas a motivação não o salvou. A disciplina, sim. Os 90 dias de aparecer quando ele não queria. As manhãs na chuva congelante. As noites de sexta saindo cedo das festas. Tudo isso construiu uma base que não podia ceder sob pressão. Ele cruzou a linha de chegada em 3º lugar, medalhista de bronze estadual. Marcus ganhou o ouro novamente, mas enquanto Daniel estava naquele pódio, ele sorriu mais do que o medalhista de ouro, porque ele havia se tornado o atleta que sempre foi capaz de ser. Não por causa da motivação, mas por causa da disciplina. Meu amigo, a história de Daniel é a sua história. Você tem metas, sonhos, coisas que quer realizar, e você tem esperado. Esperando para se sentir pronto, esperando pela motivação chegar. Aqui está a verdade. A motivação é o vento, a disciplina são as raízes. O vento é lindo, mas vem e vai. Mas as raízes são construídas lentamente, silenciosamente, por baixo da superfície. Quando a tempestade chega, quando a motivação abandonou todos os outros, as raízes te mantêm em pé. Se você quer parar de depender da motivação, siga estas 3 leis. Lei 1. Agende, não sinta. Coloque na sua agenda no mesmo horário todos os dias. Depois faça, sem negociação. Lei 2. Nunca quebre a corrente. Marque um X todos os dias que você cumprir seu compromisso. 2 dias viram 3. 3 viram 30. 30 viram imparável. Lei 3. Adapte, não pule. Não consegue fazer o treino completo? Faça 10 minutos. A corrente não pode quebrar. Pare de esperar para se sentir motivado. Comece a decidir ser disciplinado. Escolha um hábito que você quer construir. A partir de amanhã, comprometa-se por 90 dias. Mesma hora, mesma ação, todos os dias. Venha nos comentários e diga qual é o seu único hábito. Vamos criar raízes juntos. Se esta história te deu o empurrão para parar de correr atrás do vento, clique no botão de curtir e compartilhe isso com alguém que precisa. Lembre-se desta verdade. O vento recebe toda a atenção, mas o vento não ganha campeonatos. As raízes, sim.